do Campeonato Brasileiro, porque o torcedor do Palmeiras deve estar dizendo agora, quando o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras, falaram, agora o Palmeiras passou 3 pontos na frente do Flamengo, então vai, classificação do Campeonato Brasileiro, por favor. Tá aí. Olha lá. Agora não tem mais aquela que empataram o número de jogos, que a gente falava sempre daquela diferença de número de jogos. Por isso que o Palmeiras jogou no sábado e não teve rodada no domingo. Então, o Palmeiras tem 58 pontos, o Flamengo tem 55 pontos e o Cruzeiro tem 52 pontos. E não tem mais aquela diferença de 2 jogos. Não, tem uma diferença de um jogo. Tem uma diferença de um jogo, não tem mais. Porque era um jogo pro Flamengo e 2 jogos pro Palmeiras. Não, tem um jogo de diferença pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a mais. Então, Casa, é isso que eu estou dizendo. O Cruzeiro tinha uma diferença de um jogo pro Flamengo e de 2 jogos pro Palmeiras. Agora ele tem uma diferença de um jogo pro Flamengo e de um jogo pro Palmeiras. Sim. Então a situação fica mais difícil por isso, apesar de ele estar 6 pontos atrás do Palmeiras e um jogo a mais. O Flamengo pode, por exemplo, no confronto direto, igualar os 58 pontos. Aí depois tem que ver o que acontece, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Só que antes do confronto direto, tem Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e Flamengo e Botafogo. Nós vamos para as próximas Botafogo e Flamengo. Quer ver? Aí nós temos... Eu sou encantado com o Mirassol. Ganharam de novo, tá lá. Eles estão nesse momento direto na Libertadores, na fase de grupos, cara. Na fase de grupos, eles vieram da Série C para a Série D, da para C, para 2 anos da B, da C para B. Então aí com 46 pontos, já abriram 3 pontos, que veja que é o mesmo número de jogos para o Botafogo. Abriram 3 pontos reais para cima do Botafogo e abriram 3 pontos para cima do Bahia, mas o Bahia tem um jogo a menos, pode ter os mesmos 27, pode chegar nos mesmos 46 pontos do Mirassol, mas me encanta. E depois vem 2 times fortes, que fazendo um belo campeonato, e se esperando disso, Botafogo e Bahia. Nesse momento, seriam esses 6, 4 indo direto para a fase de grupo e 2 indo para a pré-eliminatória da Libertadores. Nesse momento seria esse. Qual é a próxima rodada? Umas 2 próximas rodadas. Então agora, o Palmeiras joga em casa com o Bragantino. E o Flamengo joga fora, mas é no Rio de Janeiro, mas é no estádio Newton Santos, é gramado sintético, faz diferença. O Flamengo joga com o Botafogo. Depois, na sequência, o Palmeiras vai ao Maracanã, vai ter 75 mil pessoas no Maracanã. O Palmeiras vai ao Maracanã para o confronto Palmeiras e Flamengo. Se partirmos do princípio que se mantém a diferença, esse jogo é fundamental no confronto, é já um jogo de 6 pontos. Então o Palmeiras, o Flamengo joga em casa. Vamos vir para cá para o Cruzeiro? O Cruzeiro agora volta para o campeonato no clássico contra o Galo, jogando na Arena do Galo, que também é sintético, que também é gramado sintético. E é um jogo daqueles para arrepiar. E depois joga em casa com o Fortaleza, que deu uma melhorada, mas ainda está lá na zona do rebaixamento. Vocês olhando tudo isso, não quero que ninguém diga quem vai ser campeão, porque é impossível. É impossível dizer quem vai ser campeão. Eu acho que será um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Quem quer falar, por favor. Eu acho que o Palmeiras aumenta a diferença no meio de semana. Como é que é? Eu acho que o Palmeiras vai aumentar a diferença para o Flamengo no meio da semana. Eu acho que Flamengo e Botafogo, a tendência é um empate. E o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, a tendência é o Palmeiras vencer. Aí aumentaria para 5 pontos. 5 pontos. Porque o Flamengo já chegou até em cima do Palmeiras, então, 3 rodadas atrás. 5 pontos e 3 vitórias. aí com 3 vitórias. Mas... Não, estou falando da tendência, hein? Não estou falando que isso vai acontecer. Esse campeonato não está dando para adivinhar nada, quem joga em casa, quem joga fora. Como é que vocês veem o campeonato? Eu acho que, assim, olhando, analisando, eu vejo o Palmeiras mais dentro da competição do que o Flamengo. O Palmeiras vive muito mais a competição, joga mais com mais intensidade, joga mais dentro da competição, joga os jogos decisivos mais importantes, joga dentro da competição. Eu acho que o Flamengo, nesses 5 últimos rodadas aqui, não foi o Flamengo que vinha como estava lá atrás. Deu uma caída e o Flamengo não está com a mesma disposição do Palmeiras para identificar os jogos decisivos. E o Palmeiras identificou, atropelou o Juventude, porque eu não posso perder ponto para esse time aqui. E se o Bragantino, como está jogando em casa, ele botar o Palmeiras, não tem como segurar. Como é que você vê com a tua experiência técnica do Flamengo que você já foi?
Nesse momento, a relação da torcida com o técnico, que talvez não esteja escalando os jogadores que a torcida estivesse querendo não que é ele questão escalasse. da torcida, não. Eu acho que o Felipe Luiz é o seguinte, ele não conseguiu ainda, pela juventude dele, é muito bom, vai ser muito bom, não sei se para o Brasil ou para a Europa, que é a cabeça dele, né? É dele definir, quando você tem uma competição, os jogos importantes, você não pode abrir mão de jogador que decide jogos, cara. Independente de estar cansado, o cara decide jogo. Então, você não pode... O que está é o seguinte, você não pode ter no banco um time que faz mais gol do que está jogando. Tem alguma coisa que está Então, equivocada você tá falando aí. do cara que Quanto decide? mais jogadores eu tenha dentro de uma equipe que bota a bola para dentro, é muito melhor. Porque você sabe que passa por um, passa por outro, mas alguém bota a bola para dentro. E ele está abrindo mão por causa que ele quer montar o esquema, que ele contratou jogadores, sei lá, e os caras não estão rendendo, e não é aqueles jogadores que botam a bola para dentro. Então o Pedro bota a bola para dentro. Bruno Henrique bota a bola para dentro. Entendeu? Os outros, você contratou por 10 milhões, por 15 milhões, 20... mas o cara não está conseguindo ser aquilo que esperava que ia ser. Ele dá explicações táticas, por exemplo, que como ele sabia que o time viria para cima dele, fazer a marcação alta, ele teria que trazer o time atrás, teria que ter velocidade, então não era o momento do Pedro para ter essa partida de velocidade. Entrou depois do jogo. Ele entende de futebol. Mas o Pedro tem diversas alternativas para fazer gol, cara. É um cara que, se a bola chegar no meio da área, o zagueiro fica desesperado, porque ele pode virar para a esquerda, para a direita, cabecear. Ele tem uma virtude tudo. que os outros não têm. Sabe o que é? Exatamente. Ele é um centroavante que os caras acham ele, porque centroavante os caras têm que achar ele. Não é ficar preso dentro. E ele tem o seguinte, se também ele sair um ladinho aqui e ele receber uma bola, ele bota os caras na cara do gol ainda. Sim. Porque ele faz tabela, ele sabe fazer uma jogada. Agora vem uma data FIFA, né? E sempre tem uma surpresa pós-data FIFA. O Flamengo agora teve tempo para treinar, já sabemos que... E tem que ganhar o jogo do Botafogo. E não vai ter De La Cruz, Saúl, tem desfalques e tal, mas enfim. E o Botafogo joga tudo também. Também. Para não sair Jogo da zona dos duríssimo. 6 Agora, aqui. assim, o Palmeiras mostrou. O Palmeiras não tinha 6, 7 Eu queria falar titulares aí. do Abel. Porque ele joga contigo titular, depois ele entrou contra o Juventude. Ele tinha 3 titulares de campo, Isso, sei lá, só, uma coisa só. assim. E não tinha o Roque E o E o Flaco. Flaco e o Lopes. Flaco. Isso. Mas Nenhum então- dos dois. E meteu, foi logo 4-4, que Só depois uma- saiu o gol, chegou a 4-0. Só uma coisinha O Palmeiras nesse tem uma jogo. capacidade, uma força nesse momento Sim. que me parece diferenciada. Então, e a força mostra ainda porque o Bruno Rodrigues, garoto que operou o joelho 2 vezes seguidas, ficou um cara parado terrível. ficou 2 anos sem fazer um gol. Ele chegou, ele fez um gol contra o Juventude e o ambiente, você vê que o ambiente é totalmente unido, o ambiente está colado. A reação de apoio ele foi fantástica. Todo mundo, estádio, jogadores, tudo. Então isso mostra o ambiente que está o Palmeiras. Nós